Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes e aqui eu estou para mais uma pré-aula da EBD. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu joinha e também compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário que eu quero ter o prazer de responder a cada um dos comentários. O nosso objetivo aqui é crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2021 o verdadeiro pentecostalismo e chegamos na lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. O texto áureo desta lição está em Lucas, capítulo 11, o versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdade prática da nossa lição diz que a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Para que você prepare uma boa aula, é interessante que você tenha em mãos a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Este livro é muito útil para que você prepare aí uma boa aula. Na Declaração de Fé, antes de iniciar ali o comentário a respeito do cremos, você tem o próprio cremos das Assembleias de Deus. E o item número 1, o primeiro item do cremos diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, baseado aí em 2 Timóteo 3, versículos 14 ao 17. Você sabe que a igreja primitiva ela estava baseada nas Escrituras. A igreja primitiva ela vivia da leitura e exposição da palavra de Deus, também da oração, jejum, comunhão, partir do pão. Após o período apostólico, a igreja perdeu a primazia da Bíblia. Então a Bíblia passou a ser mais uma regra de fé, ao invés de ser a única regra de fé. E a partir do ano 300, quando a igreja, depois de Constantino, do imperador Constantino, a igreja é unida ao Estado e torna-se igreja romana, ali passa a ter junto com a Bíblia é apenas mais uma regra de fé, junto com a Bíblia temos a tradição, temos as bulas papais, os mitos e outras coisas mais. A Bíblia já não é única regra de fé e isto perdurou por muitos anos até a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, conforme você tem aí no primeiro tópico da sua lição, ela acontece no século XVI, mas muito antes de Martinho Lutero, vários movimentos surgiram que propiciaram aí que a Reforma Protestante acontecesse nos idos de 1500. E a Reforma Protestante, ela veio afirmar o sola scriptura. O que significa isso? Somente as Escrituras. E este era um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Toda a Reforma foi construída em cima destes 5 pilares. Professor, quais são estes 5 pilares? Primeiro, a fé. Segundo, somente as Escrituras. Terceiro, somente Cristo. Quarto, somente a graça. E o quinto, somente Deus é soberano. O quinto fala da soberania divina. Estes são os 5 pilares da Reforma Protestante: fé, Escritura, Cristo, graça e soberania divina. Nós, queridos, nós não somos deístas.
nós somos teístas. E isso é muito importante que você leve para a sua classe e explique aos seus alunos. No primeiro tópico da nossa lição, no terceiro subtópico, você tem aí, deísmo é uma doutrina que afirma a existência de Deus, então não nega a existência do Senhor Deus, mas diz que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Então, aí nesta doutrina, no deísmo, Deus criou todas as coisas e abandonou para que cada coisa seguisse o seu rumo. Ele não se envolve mais nem mesmo com os assuntos humanos. Isto não é verdade. Nós somos teístas. Somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Nós cremos que Deus se comunica conosco. E como ele se comunica conosco? Através da palavra, através da Bíblia Sagrada e da oração. Quando oramos, orar não é um monólogo, quando oramos, falamos com Deus. Quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, ele fala conosco. Então, professor, você está dizendo que eu lendo a Bíblia já é o suficiente, é isso? Lendo a Bíblia e orando um pouquinho é suficiente. Não, a simples leitura da Bíblia não basta. Isso mesmo, a simples leitura da Bíblia não basta, porque tem muitas pessoas que são até mesmo ateus e já leram a Bíblia mais de uma vez. Então, a simples leitura da Bíblia não basta. É necessário a ajuda do Espírito Santo, porque é ele que convence, é ele que mostra que aquilo que está sendo lido realmente é a palavra de Deus, realmente é a verdade. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a fazermos a hermenêutica correta. Não basta ler, tem que interpretar aquilo que está sendo lido. O que é hermenêutica? A arte de interpretar. E todo professor de escola dominical, aluno, deve conhecer tanto a hermenêutica, quanto a exegese, quanto também a homilética. A exegese é a arte de extrair a raiz das palavras, o que aquela palavra queria dizer no seu contexto original. A hermenêutica é a arte de interpretar aquilo que foi escrito. E a homilética é a arte de passar aquilo que foi interpretado em cima do qual foi feita a exegese. Então, essas três coisas, elas convivem juntas, em harmonia. Um detalhe importante também nesta pré-aula aqui é que os credos e confissões, nós não chamamos mais assim credo hoje, nós chamamos cremos, mas na verdade, no período inicial da igreja, isso quer dizer a mesma coisa, apenas mudou a nomenclatura. Os credos e confissões, eles são sim úteis, por mais que não sejam a genuína palavra, é um comentário sobre aquilo que está nas Escrituras, eles são muito úteis realmente, desde que estejam embasados na Bíblia Sagrada. Então, isto é o que eu tinha para comentar com vocês a respeito aqui do primeiro tópico da nossa lição, a autoridade da Bíblia Sagrada. No segundo tópico, você tem ali o zelo pela doutrina. Eu não vou comentar a fundo este segundo tópico, apenas quero esclarecer aqui o que é doutrina. Doutrina vem do grego didache e vem também do latim doctrina, que significa ensino ou instrução bíblica, ensino ou instrução bíblica. Doutrina nada tem a ver com usos, costumes ou tradições denominacionais. É normal que os irmãos confundam este assunto. Eles chamam costumes, tradições, normas da denominação de doutrina. Doutrina é o ensino que está nas Escrituras. É um ensino bíblico que transcende o tempo e também o lugar. Olha só,
A doutrina é aquilo que está nas Escrituras, que é verdade no Brasil e é verdade também no Japão, nos Estados Unidos. Não importa onde a pessoa esteja, a doutrina é a mesma, porque doutrina é aquilo que está nas Escrituras. Já os costumes, usos, costumes, tradições que são bons, eles variam de lugar para lugar. Então você deve separar aí doutrina de costumes, usos, tradições que as denominações têm. De maneira nenhuma eu estou aqui falando que usos, costumes e tradições não é algo bom. Eu estou apenas querendo passar para vocês separarem o que é um e o que é outro, né? Não chamar isso de doutrina, porque doutrina é somente o que está claro, escrito na Bíblia Sagrada. Perceba na nossa leitura bíblica em classe a preocupação do apóstolo Paulo quando ele instruiu Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor em Éfeso, na cidade de Éfeso, que era uma grande cidade naqueles dias da Ásia Menor. Paulo diz que Timóteo deve instruir obreiros fiéis da mesma forma, olha só, da mesma forma que Paulo o instruiu na doutrina. Tome aí o texto da leitura bíblica em classe, o versículo 1, Paulo diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Olha só o conselho do apóstolo Paulo. Quem é comprometido com a palavra de Deus, evita contendas de palavras, pois estas são inúteis. Pessoas que travam estas guerras, estes debates, que geram contendas até mesmo entre os irmãos, são pessoas normalmente desocupadas, que não são comprometidas com a palavra. Então aprenda uma coisa, você que é aluno da EBD, que é obreiro na sua igreja, obreira na sua igreja, você que faz parte do círculo de oração, do grupo de jovens, você precisa ser comprometido com a palavra. Quando você é comprometido ou comprometida com a palavra, o seu tempo, o seu melhor é dedicado nisso e você não tem tempo para contendas de palavras. Quem é comprometido com a palavra, com a Bíblia, não tem tempo para contendas de palavras. É isso que eu tiro aqui do versículo 14 de 2 Timóteo 2, que está aí na nossa lição. O versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado. Quem é aprovado no céu não será envergonhado na terra. E como que nós somos aprovados no céu? É quando nós temos um coração puro, que está dedicado à palavra de Deus. Alguém que vive em contato com o Pai, que não tem interesse de mostrar-se, que não tem interesse em se promover através da palavra do Pai, mas é um obreiro que tem o interesse, é um obreiro, é uma obreira que tem só um interesse: que o nome do Senhor seja conhecido, que a palavra do Senhor seja conhecida de todos. E é isso que nós fazemos aqui neste canal. O nosso objetivo, a nossa intenção aqui é uma só: levar a palavra de Deus para todos através da internet, através do YouTube. Este é o nosso objetivo, e o obreiro aprovado, ele só tem este objetivo. Ele jamais vai querer usar da palavra para se promover. Isto é um obreiro aprovado. O texto diz também que maneja bem. A palavra aqui no grego para manejar é o totomel. O totomel quer dizer cortar reto, prosseguir por caminho plano. Olha só, o soldado, ele precisa saber utilizar a sua espada. Não adianta o soldado ter na mão uma espada se ele não sabe usá-la.
Interessante também que o médico cirurgião, ele precisa saber utilizar os instrumentos que ele tem em mãos, porque a vida de uma pessoa está em suas mãos. Assim também, o cristão deve conhecer e saber manejar a sua Bíblia. Não é somente carregar este livro. Nós precisamos saber manejar, conhecer as doutrinas principais da Bíblia Sagrada para que nós possamos levar àqueles que nos ouvem, aos nossos alunos na escola dominical, aos irmãos que nós ministramos na nossa comunidade local e àqueles que nós ministramos através da internet, através do rádio. Não importa o meio pelo qual Deus te usa para levar a palavra de Deus. O certo é que você deve levá-la, mas para você levar, você precisa conhecer, você precisa saber manejar. A Bíblia é uma espada. E uma espada, você deve ter muito cuidado com ela, porque a espada corta para lá, corta para cá, e você precisa saber usar a espada, que é a palavra de Deus. Veja o versículo 16, Paulo dando conselhos a Timóteo: mas evita falatórios profanos. Coisas de quem? Falatórios profanos é coisa de quem não conhece a palavra, porque produzirão maior impiedade. Então deve se expor às Escrituras sem rodeios, sem gracejo, sem palavreados inúteis. Quando você vai ministrar a palavra de Deus na igreja, você deve ministrar somente a palavra, porque a igreja não é tua. E outra, você não é um animador de auditório. Você não veio ali fazer graça, você não veio ali trazer motivação pessoal para aquele povo. Você veio pregar, ensinar a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, aprenda isto comigo hoje aqui. Se você tem costume de fazer alguma graça quando vai ministrar, até mesmo nas escolas dominicais, já participei de aulas onde o professor queria ser também engraçado, e para isso ele trazia histórias, não somente histórias, mas histórias, trazia ilustrações sem sentido, que nada acrescentavam, que traziam algazarra para a classe, e isto não é saudável. Não tem gracejo, não tem palavreados inúteis, porque você é um ministro da palavra de Deus. O Espírito Santo te capacitou, o Senhor te ungiu para este propósito, e você não está de brincadeira. Por quê? Porque o inferno, porque Satanás também não está de brincadeira. O obreiro, aquele que ministra a palavra, deve fazer isto com seriedade. É por isso que Paulo está dizendo: evita falatórios profanos, porque vão produzir maior impiedade. Paulo não está falando para uma igreja de modo geral, ele está falando para Timóteo primeiro, porque Timóteo é o líder da igreja, é ele que tem a responsabilidade de ministrar a esta igreja. Quem está firmado na palavra, quem é comprometido com a palavra, não vai fazer como Himeneu e Fileto. O que estes homens fizeram? Não quero discorrer a respeito deles, até mesmo não pesquisei nada sobre quem são esses homens, mas versículos 17 e 17 e 18, nós vemos aqui que esses homens disseminaram heresias no meio da igreja, dizendo que a ressurreição já era feita, e também perverteram alguns. Então essas heresias disseminadas por Himeneu e Fileto era porque eles eram homens que não sabiam manejar as Escrituras, não sabiam discorrer a respeito da palavra de Deus, não conheciam ao Senhor e as doutrinas básicas da fé, e assim eles trouxeram heresia para o seio da igreja. Versículo 19. O Senhor conhece, parte do versículo 19. Deixa eu ler todo ele aqui para ficar mais completo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus,
e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece. Esta é a melhor e maior notícia. O Senhor conhece os que são seus. E você, que é professor da escola dominical, que é obreiro ou obreira na casa do Senhor, você é conhecido por Ele. Ele sabe o teu coração. Ele conhece as intenções do teu coração quando vai preparar uma aula, quando vai ministrar a palavra de Deus, vai preparar um estudo, a tua dedicação, o Senhor conhece. E aqui é interessante que quando a gente vai olhar aqui para o texto original, dá a entender aqui que o Senhor conhece da mesma maneira como um marido conhece a sua esposa no sentido de ter uma relação íntima. Então aqui o Senhor está falando de intimidade, Ele conhece os que são seus, não é superficialmente, não é saber o nome, da mesma maneira que um marido conhece a sua esposa, e isto é algo sublime. Além de 2 Timóteo 2, 14 ao 19, nós temos também, como leitura bíblica em classe, Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E o versículo 21 diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A fonte para o surgimento da Bíblia é o Espírito Santo. O autor das Escrituras é o Espírito Santo. É claro que você estudou lá em bibliologia que cerca de 40 autores escreveram durante 1.600 anos o texto que está em nossas mãos. Mas a fonte, o autor mesmo que soprou nestes homens as Escrituras é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor e criador da Bíblia Sagrada. Ele que a produziu. Esses homens foram vasos, foram instrumentos para que escrevessem aquilo que o Espírito Santo colocou em seus corações. A palavra de Deus, queridos, ela também é alimento. A palavra de Deus é alimento. E nós somos os despenseiros. Nós somos aqueles que têm a responsabilidade de levar o alimento para a igreja, de levar o alimento, que é a Bíblia Sagrada, para o povo que está carente, que precisa de salvação, que precisa de uma resposta, que precisa de um sentido para a sua vida. Nós temos a responsabilidade de matar a fome do povo, trazendo o alimento fresquinho, que é o pão, que é a palavra de Deus. Nós somos esses despenseiros. E como despenseiros, nós devemos saber preparar o alimento para a igreja. Quantas vezes nós vemos em nossos púlpitos, ouvimos pessoas que não estão preparadas, que querem trazer um alimento, às vezes até bem intencionadas, mas não sabem preparar o alimento e acabam trazendo veneno. Eu estou lembrando aqui de um texto que está lá no segundo livro dos Reis, e quero encerrar esta aula com esse texto, segundo Reis. Eu não vou ler aqui, mas é o capítulo 4, a partir do versículo 38 até o 41. É interessante que Eliseu manda ali os seus discípulos colocarem a panela do fogo e prepararem um caldo. E um dos discípulos, afoito, sai para colher as ervas, só que ele não conhecia as ervas e acaba trazendo uma planta venenosa, é colocada na panela, é cozida e é servida aos homens. De repente alguém diz, a morte na panela, porque eles iriam morrer porque se alimentaram de uma planta venenosa. E por que este homem fez isso? Versículo 39, segundo Reis 4:39, o final do versículo diz assim, olha, e as cortou na panela do caldo,
porque não as conhecia, não tinha conhecimento do que era alimento e do que era o veneno. Então tem muita gente trazendo veneno para a igreja porque na intenção de trazer o alimento, porque não conhece a palavra. Então, se você quer ser um obreiro, quer ser um professor da escola dominical, você deve se preparar, você deve ler a Bíblia Sagrada, você deve pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele te ilumine, te dê graça, para que você possa exercer o seu ministério. A palavra de Deus é o centro de tudo. A palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus salva. Por isso nós devemos ser comprometidos com a palavra. A palavra é a nossa razão de viver, porque é ela que nos revela Cristo. E não há nada que a palavra não possa fazer. Olha, o profeta Jeremias diz lá no capítulo 23 e o versículo 29, e aqui nós encerramos esta pré-aula. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Ou seja, a palavra é fogo, e a palavra quebra até mesmo a penha, até mesmo o rochedo. Não há nada que seja páreo para a palavra. Quer ser um obreiro bem-sucedido? Quer ser um professor da escola dominical, um aluno bem-sucedido? Pregue a palavra, seja comprometido com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, que você tenha uma ótima aula, que você possa crescer mais e mais. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, não deixe também de fazer o seu comentário e de compartilhar o nosso vídeo. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.